Salve ragazzi ed eccomi qui per darti un suggerimento rispetto allo studio del tuo italiano. Bom, a gente começou pouco tempo atrás a estudar os verbos irregulares em italiano. Então, os verbos irregulares em italiano, eles dão uma margem muito grande para confusões com outros verbos, né? Porque os regulares, eles obedecem uma regra, tem uma receitinha, uma forma de como conjugá-los, enquanto que o verbo irregular, ele se conjuga por si só, ele tem uma história própria, ao contrário dos regulares. Então, uma coisa muito, mas muito importante que a gente deve fazer quando estuda uma língua, principalmente quando o estudo ele demanda mais atenção, por exemplo, no caso dos verbos irregulares, é consolidar os acertos. O que quer dizer isso? É a gente fazer o máximo, o maior esforço possível para, na hora de verbalizar de forma assertiva, né? De trazer um acerto. Por que eu digo isso? Porque o nosso cérebro, ele compreende quando, por exemplo, a gente comete um erro 1, 2, 3, 4, 10 vezes o erro e 2 vezes o acerto, por exemplo, ele entende, na verdade, que o erro é o acerto. Então, ele vai consolidar melhor aquela memória do que essa que a gente está querendo, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente procurar consolidar os acertos. Então, existem alguns erros que são bem comuns nos verbos irregulares, e eu vou falar aqui para vocês, que a gente não deve cometer. Então, por exemplo, o verbo andare, né? O verbo andare que a gente estudou pouco tempo atrás é um verbo que, para nós, né, nativos do português, ele oferece uma grande possibilidade de confusão. Ou seja, andare é um falso cognato, que em italiano se diz falso amico. Porque a gente que fala português provavelmente vai pensar em andare, vai associar a andar, né? Caminhar. Enquanto, na verdade, o significado, a definição desse verbo é ir em italiano, ok? Eu não gosto muito de fazer traduções porque não acho que se aplica muito a um bom aprendizado de um idioma, mas nesse caso é importante a gente diferenciar. Então, andare quer dizer ir. E no próprio português, o verbo ir é um verbo extremamente irregular, né? Ir, eu vou. Qual é a ligação, né? Então, assim, em italiano é a mesma coisa. Io vado, del verbo andare. Então, primeira coisa é saber que o verbo andare quer dizer ir e não caminhar. Então, andare significa ir, se deslocar de um ponto ao outro. Segunda coisa é se lembrar que o verbo andare, ele é irregular. Então, eu não devo dizer io ando. Absolutamente não. Io vado, tu vai, lei va, noi andiamo, voi andate e loro vanno, ok? Então, sempre marcar bem essas conjugações para acertar na hora de falar. E a terceira propriedade interessante e importantíssima do verbo andare é que ele sempre exige uma preposição logo depois. Então, sempre eu vou dizer vado a mangiare. Dove vai? Vai in un locale? Vado da minha mamma. Então, sempre terá uma preposição, que é uma pequena palavrinha, que vem depois desse verbo. Então, não posso, em hipótese alguma, dizer, por exemplo, vado mangiare, oppure vado ristorante, vado in un ristorante, vado a mangiare, ok? Então, essas três particularidades do verbo andare, consolidando elas, eu tenho certeza que você vai consolidar e memorizar melhor o verbo irregolare andare. Então, in poche parole, la morale della favola è che cada verbo irregolare tem a sua própria história. Então, uma boa forma de você memorizar cada um desses verbos é lidar com os verbos como se fossem, por exemplo, pessoas. Então, a história do verbo andare é essa. A história do verbo fare é essa. A história do verbo essere é outra. E assim, o seu cérebro, o nosso cérebro, assimila melhor o conteúdo e grava, sempre ligado à nossa emoção, ao nosso sistema límbico e a toda a nossa motivação dentro do aprendizado do italiano, ok? Spero che esse vídeo tenha te auxiliado no seu aprendizado do italiano e ci vediamo alla prossima. Ciao!